Bom dia para você que se liga na TV Assembleia. Estamos de volta, você já está acostumado. Todo domingo, das 10 às 12, nós estamos aqui reunidos para tratar de temas importantes para o Enem. E hoje não poderia ser diferente, eu reuni outro timaço de feras que vão dar dicas para você que está em casa, você que está se preparando, afinal só faltam 15 dias para o Enem, não é isso? Então hoje eu trouxe para participar conosco o professor Agenor Pittini. Professor Agenor, bom dia. Bom dia a todas, a todos, companheiros, amigos aqui no estúdio. Bem-vindas e bem-vindos. Vocês já viram que o professor Agenor é bastante eclético, já falou a todos e a todas. Vocês não vão ver mulher aqui hoje, tá certo? Ele citou todas, mas fiquem tranquilos. Mas só tem entre os telespectadores... os telespectadores, ele já falou pensando em você, meu amigo, minha amiga telespectadora. Também participa o professor Agenor, que é professor de Geografia, vai interagir conosco aqui em Ciências da Natureza e Redação, evidentemente. Professor de Biologia, professor João Melo, seu bom dia, professor. Bom dia, pessoal. Bom dia, amigos. É um prazer estar aqui participando da nossa aula. Espero contribuir para vocês aí, vestibulando, para a gente conseguir chegar o máximo possível, que é um tema hoje que vai provavelmente aparecer, tá? Exatamente. O tema de hoje, para você que está em casa, em primeira mão, o tema é água. É um tema bastante discutido no cenário social, principalmente porque veio à tona agora a crise hídrica no sul e sudeste do país. Mas nós vamos discutir, nós nordestinos já sabemos conviver com ela, né? Vamos discutir esse assunto em todos os aspectos. E também não poderia faltar uma aula de física. Então está conosco o professor Jaelson Barbosa. Professor Jaelson, bom dia. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui na TV e esperar que esse tema, que é bastante amplo, quando a gente vai discutir aqui, a gente vai discutir apenas, eu acho, um pouco desse tema que é tão vasto. Esperamos, como o João Melo falou, o aparecimento dele no Enem daqui a 15 dias. É isso aí. Você que se liga nas promoções, você viu que domingo passado nós divulgamos e sorteamos aqui livros da editora Ática e da editora Moderna. Hoje eu tenho uma novidade para você, meu amigo. Hoje nós vamos sortear as senhas para o aulão Classe A, que ocorrerá dia 18 no Hotel Holiday Inn. Ok? Fique ligado na programação, participe, que você pode receber, ser sorteado com senhas para o maior aulão do ano, o aulão mais esperado, dia 18, inclusive. Eu vou participar. O professor João Melo também vai estar lá, né, professor? Estarei sim, estarei esperando vocês lá. Vai ser um super aulão. A gente espera que vocês apareçam, participem da aula, porque realmente a programação para essa aula vai ser para deixar você na cara do gol. Olha aí, aqui é na linguagem já futebolística, é isso aí, e a gente vai tocando a aula. Bom, hoje antes de começarmos a discutir a temática água, vamos falar um pouquinho do Enem. Eu tenho algumas informações importantes para você que está aí preocupado, sem saber quantos candidatos, onde eu vou fazer prova. Vamos lá, põe na tela para a gente ver alguma informação importante sobre o Enem. Enem 2015 terá 7,7 milhões de candidatos, 7 milhões e 700 mil candidatos, 11% a menos que em 2014. Vejam só, o cartão de confirmação, domingo nos perguntaram, não chegou o meu cartão, então eu fiz questão de colocar essa informação aí. Neste ano, o cartão de confirmação do candidato será divulgado pelo INEP apenas no site do Enem. Ok? Então você que estava preocupado, mandou mensagem para nós aqui na programação domingo, meu cartão não chegou apenas no site de divulgação do Enem. Nós temos mais informações, algumas curiosidades também. Vejam só, os números, 11,2% menor que da edição de 2014 e quebrou uma sequência de recordes registrada desde 2008. Entre os participantes, a maior parte, 2 milhões e 600 mil candidatos, fará o exame pela primeira vez. Em seguida, o maior grupo é o de candidatos que terão sua segunda experiência, 2 milhões e 300 mil candidatos. Os que farão o Enem pela terceira vez somam 1,5 milhão de pessoas. Na quarta tentativa está o menor grupo, de 860 mil pessoas. E nós temos um fato novo, né, desta vez. O INEP, transexuais e travestis. O INEP informou que 57,55% dos inscritos são mulheres e 42,45% são homens. Um grupo de 278 transexuais e travestis está apto a fazer o exame e será tratado pelo nome social. Cresceu muito esse número em relação ao ano passado, cresceu 172%. Isso é um dado interessante, não é, professor Agenor? Eu acho muito interessante e positivo, inclusive, no sentido da autoafirmação, né, da questão do gênero, inclusive. E eu acho que faz parte das mudanças da sociedade que a gente observa.
E nesse caso, assumir-se enquanto, né, identidade de gênero acrescenta a essa diminuição de preconceitos e intolerâncias. Então, nesse sentido, esse aumento, né, de cento e tantos por cento é revelador. E nos revela também, além dessa ampliação das lutas pelos direitos, a situação da pessoa assumir-se enquanto, né? Sim. E a questão do nome social, né? Exato. Poder usar o nome social, Exato. que é uma luta desses grupos, não é verdade? Então, esse é um dado interessante. E se você está me perguntando, é aquela pessoa que tem algum problema, uma cegueira, uma surdez? Nós também temos essa informação. Veja na tela. Estão inscritos 57 mil candidatos que solicitaram atendimento especial por conta de algum tipo de deficiência, como autismo, cegueira, surdez, deficiência física ou intelectual. Neste ano também há 8.424 gestantes, desculpem, 10.773 lactantes, 71 mil sabatistas, 1.711 idosos e 718 classes hospitalares. Só para vocês terem uma ideia da importância deste exame, que considera e que respeita, né, a participação, promove a inclusão e promove a participação de todos os setores da sociedade. Muita gente, inclusive, está fora da escola, não terminou o ensino médio, você sabe que pode fazer o Enem. Se você atingir uma nota acima de 500 pontos na redação, você vai poder certificar-se com o ensino médio. Essa informação também está na tela. Acompanhe. O Enem substitui os vestibulares na maioria das universidades públicas brasileiras, mas também tem outras funções. É necessário para que o candidato dispute bolsas de estudos pelo ProUni ou solicite o FIES, financiamento para universidades particulares. Outra função do exame é fornecer a certificação do ensino médio. Quem tem no mínimo 18 anos, ainda não concluiu o ensino médio e tiver pontuação mínima, 450 pontos em cada uma das áreas de conhecimento e 500 pontos na redação, recebe a certificação. Neste ano, 867 mil candidatos farão as provas com este objetivo. Então, quase 870 mil pessoas farão a prova com esse objetivo, ok? Agora sim, depois dessas informações, depois de deixar você aí de casa antenado, você que está ligado, contando as horas para que chegue o Enem, chegou a hora de nós começarmos a nossa aula tratando da temática água. E para isso nós vamos ver aqui um clipe que fala muito desse grande recurso mineral. Vamos lá, na tela para vocês o clipe do Guilherme Arantes, Terra, Planeta, Água. Água que nasce na fonte serena do mundo e que abre o profundo grotão, água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão, águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão, aldeias e matam a sede da população. Águas que caem das pedras no véu das cascadas, ronco de trovão, e depois dormem tranquilas no leito dos lagos, do leito dos lagos. Água dos igarapés, onde a mãe d'água é misteriosa canção. Água que o sol evapora, pro céu vai embora, virar nuvens de algodão. Gotas de água
alegre arco-íris sobre a plantação. Gotas de água da chuva, tão tristes são lágrimas na inundação. Águas que movem moinhos são as mesmas águas que encharcam o chão e sempre voltam humildes pro fundo da terra, pro fundo da terra. Corrente do Ribeirão, águas escuras dos rios que levam a fertilidade. Vejam só, esta canção é um hino, todo mundo conhece essa música, é um clássico da música popular brasileira do Guilherme Arantes. E o Guilherme Arantes, inclusive, tentou uma tentativa, inclusive frustrada, junto ao governo brasileiro, incluir essa música na abertura da Copa do Mundo ou na abertura das Olimpíadas. Na visão dele, e eu concordo com ele, essa música seria um recado do Brasil para o mundo, para ter mais cuidado com esse recurso tão importante, né? Mas, infelizmente, acordos comerciais, como sempre, prevalecem, né? E devem colocar lá a Cláudia Leite para cantar Eu Quero Mais é Beijar na Boca, na abertura das Olimpíadas. Impressionante, né, meus amigos? Bom, professor João Melo, esse ciclo da água cantado pelo Guilherme Arantes é muito importante, né, amigo? Com certeza, João. O ciclo da água, ele mantém um padrão de vida nos seres vivos. A água é essencial para todos os seres vivos. Eu não me refiro apenas a nós, seres humanos, mas a vida vegetal, a vida animal de uma maneira geral, toda ela está vinculada. Se você já viu algo relacionado, por exemplo, à exploração de outro planeta, tipo Marte, por exemplo, uma das referências para aquela suspeita de que há vida no outro lugar seria exatamente a presença de água, porque a água é um elemento básico, é um elemento em que as reações químicas no nosso corpo acontecem naturalmente. Se não presente a água, essas reações não rolam, não acontecem. A natureza, ela oferta um ciclo, vamos dizer assim, que possibilita o mantimento do padrão de água no nosso planeta. Nós, por exemplo, temos o processo de evaporação da água, por exemplo, que potencializa, por exemplo, a formação das nuvens. Lembrando que a evaporação, você não vê a água, né? Ela está na forma invisível, mas que quando você tem o processo de conversão da água na forma de vapor em forma líquida, que forma, no caso, as nuvens, nós temos, por exemplo, as chuvas, que possibilitam a volta dessa água aos mananciais, ao solo, potencializando a vida. Lembrando que o ciclo da água ele acontece tanto com a participação de seres vivos como não participação de seres vivos. Então você que estudou ecologia, por exemplo, você aprendeu que existe o pequeno ciclo da água, existe o grande ciclo da água, no qual, por exemplo, os vegetais, os animais participam no grande ciclo, e no pequeno é uma coisa que depende das mudanças que ocorrem em relação à temperatura. A água ela acaba viabilizando o mantimento do padrão de vida, como citado anteriormente. Agora, lembrando que, não entrando logo diretamente na problemática, mas a interferência humana acaba também fazendo com que esse ciclo seja perturbado, além dos efeitos considerados naturais, que a gente não pode esquecer. Às vezes, a gente, quando está falando da problemática da água, a gente foca muito na participação do homem nesse processo. Mas existem os fenômenos naturais. É natural que as mudanças climáticas elas possibilitem problemas.
você está vendo a intensificação do efeito estufa ocorrendo. Não que diretamente a intensificação do efeito estufa venha a ser o principal causador, mas é natural que numa mudança em que você verifica a temperatura se elevando no planeta, existam modificações nas chuvas. Então, se chove menos, você tem menos concentração de água, por exemplo, nos aquíferos. E isso vai acabar interferindo, tá, nesse ciclo. Nós vivenciamos no país vários setores em que a gente percebe problemas, não é só no sul do país, no sudeste do país, mas em muitas áreas do nosso país, com exceção do norte lá, né, Genô, que tem uma bênção de água um pouco maior, que está vinculado, por exemplo, às degeleiras que acontecem. Então, é muito comum que no nosso país, que nós somos o país da água, quer queira ou não, nós somos o país da água. Então, a gente tem a concentração de água, mas talvez essa água, aquela que a gente está falando, que a gente vai abordar mais aqui, que é a água doce, que representa o mínimo em relação ao conteúdo total no planeta, essa água é que está sendo complicada, porque ela acaba sendo uma via que está cada vez mais sendo difícil de se chegar, pensando principalmente no futuro, né, João? Isso, professor João Melo. Professor João Melo, só lembrando, que é professor do Lógico, do CDF e de onde mais, professor João Melo? Manda um abraço lá para os seus alunos que estão ligados aí acompanhando a nossa aula. Um abraço aos meus alunos do Lógico, estarei hoje à tarde participando do nosso aulão, né, e também dos alunos do CDF, do Master. Nós temos vários lugares no Natal, né, João? Nós, como professor, participamos de várias escolas. Então, espero que vocês gostem da nossa aula e um abraço. Foi muito bom estar com vocês durante o ano, né? E a gente espera que nessa reta final você seja contemplado, obviamente, com a aprovação. É isso aí. Daqui a pouco os outros professores mandam o seu recadinho também. Queria só lembrar que você participa do nosso programa pelo WhatsApp no 98840-2912. Participe, interaja, os nossos professores estão aqui para responder as suas dúvidas. Não deixe de participar. Lembrando que hoje eu não vou sortear livros, eu vou sortear senhas para o aulão Classe A, que ocorrerá dia 18 no Hotel Holiday Inn. Ok? E agora nós vamos ver, vocês conhecem, professores, aquela música As Águas de Março, de Tom Jobim, não conhecem? Exato. Pois bem, o grande poeta, repentista, artista, no sentido lato da palavra, o G.C. Quirino, nos grandes valores do Nordeste, em vez de As Águas de Março que fecham o verão, o G.C. Quirino fez a seca de março torrando o sertão. E a gente vai ver esse clipe agora, que é muito interessante, um clipe dessa poesia do G.C. Quirino, que é uma paródia, na verdade, das Águas de Março do Tom Jobim. Vamos lá. É a seca de março torrando o sertão. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um metro, é uma légua, é um pobre burrinho, é um caco de vida, é a vida, é o sol, é a dor, é a morte junto com a rebol, é galho de jurema, é o pé de poeira, caijá, bambeia, é do boi a caveira, é pé de macambira invadindo a cocheira, é vaqueiro morrendo, é a reza brejeira, é angico, é facheiro, é aquela canseira, é farela, é um cisco, é um resto de feira, é a fome na porta, é um queira ou não queira, na seca de março, é a fuga estradeira, é o pé, é o chão, é a terra assadeira, é menino na mão e mais 10 na traseira. É um Deus lá no céu, Padre Cício no chão, é Romeiro rezando dentro de um caminhão, é o filho disposto partindo sozinho no sul, a esperança é um novo caminho, é o pai fatigado, é a mãe a lutar, é a cacimba distante, é a lata a pingar, é carcaça de bicho, é um mandacaru, é o mau cheiro chegando, é o voo do urubu, é barriga de vento, é o corpo na rede, é anjinho morrendo, é a sede, é o canto agorento daquela cauã, é o voo da asa branca no sol da manhã, é a seca de março torrando o sertão, é a promessa de vida, é a nova eleição,
é doutor, deputado, é doutor coroné. É um pão, é uma feira, é um remédio no pé, é um poço, é uma pipa, é um cantor, é uma fã, é a troca e o troco, é depois da manhã. É a seca de março, torrando o sertão, é a promessa devida da outra eleição. É a seca de março, torrando o sertão, é a promessa devida da outra eleição. É a seca de março, torrando o sertão, é a promessa devida da outra eleição. É pau, é pedra. Viram aí? O GC Quirino, um grande poeta. E a participação pelo WhatsApp já começou. Agradecendo a participação de Marcelo Torres, do Salesiano São José, participando já da nossa aula, já concorrendo ao ingresso do aulão, a senha do aulão. Nós temos também, a gente pede que os participantes enviem logo nome e escola ou cidade onde estão participando para ficar mais fácil aqui a leitura no WhatsApp. Nós temos uma pergunta que o professor João Melo, pergunta do Hugo Fernandes, do Ciências Aplicadas, está perguntando o seguinte: vão comentar a respeito da anormalidade da água? Professor Jaelson, aliás, vai falar sobre isso. Pode falar, professor Jaelson. Já respondendo a Hugo Fernandes. Obrigado, Hugo, por sua participação, meu amigo. Bem, Hugo, quando a gente fala de comportamento anômalo da água, na verdade se espera que todos os líquidos, eles ao receberem calor, essa temperatura aumente, e com isso faz com que haja dilatação do mesmo. Só que a água, ainda bem que a natureza é muito sábia quanto a isso, ela faz algo diferente. Ou seja, quando a água, a pressão normal, entre 0 e 4 graus Celsius, essa água recebe calor, na verdade ela não vai dilatar, ela vai contrair, devido ao fato de você ter o que a gente chama de ligações de hidrogênio. E há um desmonte dessa ligação de hidrogênio, fazendo com que o volume da água, que antes estava sólida, agora fique pequeno, ou seja, condense, já que a estrutura do gelo é uma estrutura, vamos dizer assim, hexagonal. Isso faz com que haja esse desmonte e, com certeza, a diminuição. Então, é isso que a gente fala, que a água tem um comportamento anormal, anômalo, diferente. Quando ela esfria entre 4 e 0 graus Celsius, aí sim essas ligações de hidrogênio elas acontecem e dão essa estrutura, como eu voltei a falar, de um hexágono e ocupa um volume grande. É por isso que quando você, por exemplo, põe uma quantidade de água, um recipiente, e essa quantidade de água ela está exatamente ocupando todo o recipiente, você fecha, põe essa água num congelador, no freezer, quando o gelo se forma, é claro que esse recipiente ele haverá de rachar. Então a água ela vai precisar realmente, de fato, de espaço. E se não tiver, ela vai rachar de qualquer forma. Então ela vai arrebentar o recipiente. Então esse é o que a gente chama de comportamento anômalo, comportamento diferente dos demais líquidos, certo? A água ela tem isso e a natureza, como eu falei, ela é muito sábia de providenciar isso, porque a gente vai ver no decorrer do debate de que essa água ela tem um calor específico, um dos maiores que há na natureza. E a gente vai perceber, ao longo da conversa, o porquê disto. Esse foi o professor Jaelson participando aqui, já falando da anormalidade da água, uma pergunta que já partiu de um telespectador. Professor Jaelson, aproveite e fale onde o senhor trabalha, professor. Manda um abraço para os seus alunos também. Rapaz, começando, digamos, vai levar quase um dia para a gente terminar, né? Aos meus alunos da Rede Estadual de Ensino, né? Um abraço muito grande, que eu acho que eles devem estar também nos assistindo. Na escola privada a gente tem 2 no caso, trabalho. Maristela, um abraço para meus queridos alunos também. Instituto Brasil, deixa-me ver aqui para não faltar com ninguém. Henrique Castilhano, Escola Doméstica, deixa-me ver se não falta mais outro. Quero crer que são esses, né, no caso, as escolas, né, que eu trabalho. Ok. Se eu esqueci, na próxima eu volto e comento a respeito. É certo? Isso aí. Olha só a participação. Gabriel dos Rezes, aluno CDF participando. Caio Vinícius, CDF Deodoro. Agenor, quais as consequências que a escassez de água para as relações políticas entre os países? Olha só, Caio Vinícius, CDF Deodoro. O CDF está participando em massa, antes do Agenor responder. Eu queria participar, nós tivemos também aqui a Manuela do CDF, dizendo que a aula está top, parabenizando todos nós. Obrigado, um beijo para você, Manuela. Aula show, Marcílio interagindo. Marcílio sempre participa, obrigado, Marcílio, você é sempre ligado. E ele está perguntando novamente, domingo ele já perguntou, alô produção, essas aulas ficarão disponíveis no site da Assembleia? A TV Assembleia está preparando um material
específico, vai ficar muito legal com essas aulas, viu, Marcílio? Pode esperar. Mais perguntas? De Jaiene, CDF também participando aqui. Professor Agenor, a pergunta do nosso amigo, já perdi aqui de quem foi a pergunta, né? Mas você está lembrado da pergunta, sim, né? Sim, sim. Se a questão que envolve as tensões dos países geopolíticas, digamos assim, né, entre nações e não só, na verdade, não só entre estados. As questões de disputa em relação à água se manifestam de muitas formas, não só com relação ao acesso relativo ao abastecimento, mas ao controle de nascentes, ao controle inclusive de rotas comerciais, já que você tem locais estratégicos no planeta de rotas... 90% do transporte internacional é marítimo. Então, o controle estratégico de zonas marítimas também envolve conflitos. Nesse contexto, você tem disputas a nível até interestadual. O caso, por exemplo, de São Paulo, captar águas de afluentes do Rio Paraíba do Sul. É um problema porque afeta o abastecimento do Rio de Janeiro, por exemplo, já que, né, o Rio Paraíba do Sul é o principal abastecedor do Rio de Janeiro. Então isso causa uma tensão interestadual, há tensões a nível internacionais. Você encontra, por exemplo, a questão da formação da nação curda, que reivindica a criação do território próprio. A nação curda se espalha por 5 países ali do Oriente Médio. E a formação do Estado curdo abrangeria as nascentes do rio Tigre e Eufrates, por exemplo, que atravessa outras nações por sua vez. Então, quer dizer, o controle das nascentes do Tigre e Eufrates se encontra no eixo da questão da possível formação de um Estado-nação, né, de questões separatistas. Nós temos a questão que envolve, por exemplo, na Nigéria, na divisa com os Camarões, no Golfo da Guiné, na África Equatorial, o Lago Chad, que é um lago que se forma historicamente importante para as N comunidades que estão situadas entre a Nigéria, o Chad, o Níger, e é uma região que foi explorada intensamente com agricultura irrigada e que deriva de todo um processo histórico de ocupação territorial artificializada pelo imperialismo europeu, por exemplo, que destinou as melhores áreas equatoriais para as suas grandes plantações de produtos tropicais e deslocou as comunidades locais para o norte, por exemplo, no caso da Nigéria, onde se mesclam muitas etnias diferentes e que, no caso específico, exerce uma grande pressão ambiental sobre aquela área, porque tradicionalmente a agricultura tradicional e a pecuária africana era nômade. Então, confinados naquele espaço, houve uma sobreexploração do ambiente, obviamente prejudicando as matas ciliares, os veios de água que abasteciam esse lago, e ele fica entre 3 países, percebe? E já secou e tem menos de 1/3 da sua área original. E é exatamente nessa área de carência extremistas. Exato. É uma área que no norte nigeriano, as minorias menos poderosas e numerosas que foram deslocadas para essa área passaram a ter menos poder dentro do Estado. É uma área onde se prolifera uma visão intolerante religiosa, né, no caso aí manifestada, que se auto-manifesta como muçulmana, mas os próprios muçulmanos negam que aquilo é muçulmanismo, já que essa intolerância visa uma espécie de situação caótica que gera poder aos seus governantes. Estou falando do Boko Haram, por exemplo, que é aquele grupo que sequestrou as meninas, que exerce, né, o terror nos vilarejos. Então é uma área que questões ambientais ligadas ao manejo do território, à má gestão da água, interfere. O contexto histórico que agregou esses povos a essas regiões confinadas, percebeu? Prolifera esse tipo de tensão. Então são múltiplas as questões que envolvem a geopolítica da água, que vai desde rotas, abastecimento,
a controle estratégico, a privatizações, que a gente vai entrar em outro momento também. Esse é o nosso principal objetivo da aula. Veja só, nós já tivemos a participação de física do professor Jaelson, falando sobre a normalidade da água. O professor João Melo já falou do ciclo da água, por exemplo. O professor Agenor agora deu uma aula de geografia, de geopolítica, falou da geografia estrangeira, falou da África, né? de geografia física também. Né? E você preste atenção que nós já exibimos alguns clipes, que são os textos literários que têm relação com a temática. E o Enem cobra muito isso, essa relação, essa interdisciplinaridade. Nós citamos uma paródia do G.C. Quirino, você viu aí, acompanhou conosco, e o Terra, Planeta, Água, do Guilherme Arantes. Esses textos são fundamentais para o Enem também. Nós não estamos apostando somente que esse tema seja um tema de redação. Afinal de contas, o tema de redação de uma prova que foi reaplicada no ano passado foi a escassez da água, para o pessoal que fez a prova depois. Tá? Então, provavelmente, esse tema não cai necessariamente na redação. De novo, pode cair, mas provavelmente não, porque já caiu na aplicação do ano passado. Mas esse tema deve estar na prova objetiva, seja na parte de geografia, na parte de física, de biologia, né? E é esse o objetivo que nós temos aqui, essa interação da aula, com a participação de todos os professores, mostrando que se trata de um tema interdisciplinar, assim como foi na semana passada com o tema mulher. Ok? Então, agradecendo a participação de todos, temos mais perguntas, vamos agora focar nas perguntas. Ó, Gláucia, CDF Via Direta, forte abraço para meus professores. Aula mega. Obrigado, Gláucia. Francisco Maia, Centro Educacional José Augusto. Alô, Caicó. Caicó, aquele abraço. Existe calor específico maior que 1? Vi num problema que o calor específico de um adoçante era 2. Essa questão acho que é para física. O professor Jaelson daqui a pouco fala. Vamos dar um giro. Janaína Oliveira Rosa, CDF Via Direta. Professor Agenor, até quando o Brasil manterá autonomia sobre o rio Amazonas, visto que vários países querem torná-lo um rio de domínio internacional? Professor Agenor fala já já. Temos também participando da aula, Boris Davi Sei Romualdo, aula top. Obrigado, Boris. Nosso aluno, Jaelson, Agenor, nosso aluno, né? Se a água... Vamos por partes, que são muitas perguntas. Vou começar a responder, né? Se a água fosse privatizada no Brasil, ocorreriam os mesmos problemas sociais que afligiram Gana, por exemplo? Agenorzão e João Melo. Grande abraço. Olha só, Agenor que está num estilo hoje impecável, estiloso. Se der para focar aí em Agenor, vocês vão ver, pessoal. Olha aí, olha só o estilo do cara. Muito bem. Então, vamos por partes com as perguntas que eu já fiz. Teve uma para Jaelson, teve uma... Eu chego lá um dia, viu? Eu chego lá. Todo mundo aqui. Estou tentando também. Vocês se lembram que domingo passado era o professor Ribamar. Foi um sucesso aqui no vestuário. Hoje o professor Agenor dando um estilo. É que eu não sigo tendências, eu não sigo uma moda, eu lanço tendências. Ah, é diferente. Tá certo. Agenor não nasceu, ele estreou. Então vamos lá. Se a água, vou começar por essa, tá bom? Manda ver. Se a água fosse privatizada no Brasil, ocorreriam os mesmos problemas sociais que afligiram Gana, por exemplo? A pergunta é do Wesley Rodrigo, do CDF Via Direta. Grande abraço para você, Wesley. Obrigado pela sua participação. Olha, Wesley, eu desconheço o processo em Gana. A gente tem exemplos no mundo de que a gestão privada da água, como qualquer gestão privada, visa de imediato um objetivo singular, que é a reprodução do capital, ou seja, o lucro. E na concepção científica dos movimentos sociais, humanística até, a água não pode ser, ao meu ver, uma commodity. A água não pode ser um produto comercializável. A água é um direito. É um bem natural, né? Exato, é um bem natural e um direito humano. Então, qualquer recurso que seja conquistado a partir da água, monetário, ao meu ver, tem que ser reinvestido na própria água. Então, a delegar a empresas que são essencialmente na organização socioeconômica que a gente vive, que visam lucro, é um crime contra a própria humanidade, ao meu ver. E os exemplos são vários de colapso, como, por exemplo, a questão de Cochabamba, que é o mais clássico. Na Bolívia, antes do governo Morales, que foi um governo popular, que ascendeu ao poder, está na sua terceira gestão, privatizou-se tudo na Bolívia, estava se privatizando o gás, o petróleo. E no departamento de Cochabamba privatizou-se a água, por exemplo.
E a empresa norte-americana, californiana, que deteve os direitos, criou regras, impôs regras, vamos dizer assim, draconianas, não sustentáveis, vampirescas. Mas não só isso, no sentido de que, além das contas de águas ficarem muito caras, proibia-se até as pessoas captarem água da chuva, para vocês terem ideia. A fiscalização, né, não, derrubava. Deles, né? Exato. A água era deles, né? Caso ficasse certa quantidade de contas sem pagar, a empresa tinha direito a tomar a casa da pessoa como garantia. Confisco mesmo, né? Confisco. Então, você vê que a lógica empresarial, no geral, ela tem outro sentido. A população de Cochabamba deu a orientação do que fazer. Foi para a rua, se manifestou durante meses, a polícia interveio em favor da empresa, o exército interveio em favor da empresa, houve assassinato de pessoas, prisões, mas a sociedade conseguiu expulsar a empresa californiana de lá e até hoje a água nessa localidade é administrada coletivamente. Então ela é um grande exemplo geopolítico, inclusive, e internacional, para a necessidade da sociedade organizada participar das discussões sobre a gestão dos recursos naturais. Em especial, esse que, ao meu ver, não pode ser tratado como uma mercadoria. E, inclusive, Agenor, quando a gente fala, João, também, aos queridos alunos em casa, quando a gente fala da questão da água, por ser algo primordial, quando eu estava até pensando nesses dias, por exemplo, a chamada greve de fome. Agora, a greve de água é meio difícil, né? Ou seja, o cidadão ele pode passar um tempo sem se alimentar, mas o problema é a falta de água, né? Que precisa ser uma hidratação, né, inerente ao ser humano, e também um fator de regulação, vamos dizer assim, de temperatura, né? E aqui, por exemplo, quando você falou a respeito da questão de empresas, né, ou seja, manipular toda essa parte de fornecimento e abastecimento de água, sabemos nós que é muito caro a questão de você tratar uma água, né, que é servida, a população joga ao relento, e a empresa encarece por demais ela pegar essa água, começar a tratar através de vários processos, né, a questão de flutuação, né, questão de filtros, até que chega aquela água fluorada, no caso, e chegue à população. Isso demanda, custo demanda, desde onde ela digamos, retirada naqueles mananciais, ou seja, passar por todo esse processo demanda dinheiro. Agora, como você falou, seria justo por demais aquela cobrança que fosse feita para que pudesse pagar aqueles custos, e a empresa, por sua vez, pagar os funcionários, e como a empresa ela é do Estado, ela não visaria tanto lucro assim, como se percebe hoje. Ou seja, você tem a KR, por exemplo, fatura por demais no abastecimento de água, que não chega a ser uma água de boa qualidade pela questão de tecnologia que ela não detém. Né? A gente compara, por exemplo, São Paulo, que detém tecnologias de ponta para o abastecimento de água, aqui a gente vem para cá e a gente percebe que a água não vai estar compatível, por exemplo, com São Paulo, que realmente, de fato, tem um tratamento de água muito e bastante grande, né, no caso. O que eu acho que a gente deve levar num contraponto, vamos dizer assim, é que também tem que deixar claro que uma educação ambiental ela é fundamental para que o próprio consumidor ele tenha a dar o valor necessário para esse consumo, quando muitas vezes o próprio Estado ele só consegue fazer isso a partir do momento que ele coloca um valor, como aconteceu em São Paulo, que de repente alguns freios na população foram dados em relação ao consumo, justamente porque o preço subiu. Então, tipo assim, ó, você tem uma cota aqui, você vai chegar até aqui o consumo. Se você pagar, você passar, você paga mais. Essa, inclusive, pode ser, meu amigo telespectador, você que está em casa, uma proposta de intervenção. Vocês estão vendo que a aula não para. Relacione isso com redação. Uma boa proposta de intervenção apresentada pelo professor João Melo, aí, de Biologia. E nós, professores, eu tenho uma notícia a dar a vocês. A participação pelo WhatsApp não para. São centenas já de perguntas. Então eu peço calma, telespectador, nós vamos tentar, no máximo, poder fazer essa interação com vocês. Nós vamos tentar responder a todas, ok? Inclusive peço aos professores que tentem ser mais breves para a gente poder atender o máximo possível de alunos. E chegam alguns depoimentos também que eu gostaria de dividir com você. Está em casa, às vezes se sente desmotivado, né, que não quer fazer o Enem, e até para os professores, porque a razão mesma, a razão fundamental destas nossas aulas, desse projeto, né, pela TV Assembleia, que está sempre a serviço da educação, é você, telespectador, e pessoas como essa. Vejam só,
Nalva Santos, já terminei os estudos. Há mais ou menos 8 anos. Estou tentando o Enem pela 3ª vez. Não desista, minha amiga. Sua hora chegará. Quem sabe já não é esta. Então, professor, nós também atingimos aqueles alunos que estão fora da escola e que querem, né, e que veem nessas aulas uma oportunidade. Então, a Assembleia é a Assembleia fazendo a sua participação, colaborando com o cidadão, como deve ser, né, nas TVs públicas, de fato, fazendo uma programação voltada para o povo, especificamente como tem sido da TV Assembleia. Ok? Professor Jaelson. João, só ainda na questão da fala, que a gente estava conversando agora há pouco, por exemplo, só falam do nós quanto consumidores finais, ou seja, regras, você deve economizar água, a água vai acabar, então psicologicamente aquilo fica batendo na nossa cabeça. Para nós é muito simples, ou seja, a água nunca vai acabar, a gente abre a torneira, tem certeza de que aquela água sempre vai estar ali jorrando, então a gente não se preocupa muito com questão de vai acabar ou não. Então muitas vezes nós não fazemos nossa parte, mas pensamos vocês que a cobrança é tão grande sobre nós, consumidores finais, mas o poder público esquece que as empresas, elas gastam dinheiro água por demais, não somente dinheiro, mas água por demais para poder produzir o que tem que produzir as indústrias em si, né? Então, por exemplo, uma tonelada de aço, estava vendo agora há pouco, fazendo a leitura, chega a gastar 270 mil litros de água para produzir uma tonelada de aço. Então, quer dizer, e porque a cobrança também não vai de encontro às indústrias, né? Ou seja, economizem, né? Porque a água está escassa. Né? Então, eu acho que isso é uma temática também importante, né? O poder público também, a sociedade também requerer da indústria a economia também de água. Só né? duas coisinhas, o professor até falou aqui, a gente sussurrou, a questão, por exemplo, da carne, né? Para produzir carne, um bife de 200 gramas mais ou menos, você gasta mais de 6 mil litros de água, que foi o tempo que o boi gerou, né, no seu ciclo vegetativo. O setor econômico que mais consome água é o setor agropecuário. E é também o setor que menos repõe água com qualidade. E a água não está inserida nos preços, nos custos de produção desse setor, especialmente ligado à grande produção agropecuária ou agronegócio, se você preferir. Na verdade, eles interferem mais com poluição, essa é a realidade. Exato. Então, uma das grandes problemáticas que nós temos hoje da água não é só a escassez, vamos dizer assim, e sim o que a gente faz a contaminação. Pela falta de sustentabilidade mesmo. Exato. Ou seja, a gente não tem um plano, de repente, de reaproveitamento adequado dessa água. Então, é comum acontecer poluição hídrica e problemas ambientais, não só, porque não afeta só a problemática da água, mas todos os seres vivos que estão envolvidos no processo. Exatamente. Nós precisamos fazer o nosso primeiro intervalo. Mas já. Né? Já passa rápido, né? Mas antes do do nosso primeiro intervalo, eu queria que vocês observassem o que temos de fundamental. Enquanto vocês falavam aí, a nossa produção já preparava uma imagem que fala do gasto d'água que você não vê. Então, na volta, porque nós já estamos estourados, na volta nós vamos ver o que vocês estavam comentando, a produção age rápido, já preparou isso para a gente ver uma imagem. Na volta, a gente vê. Continue participando. A gente volta já.